participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Agora, diante disso, irmãos, nós vamos ver uma refutação aqui veemente, aleluia. Podemos dizer assim, uma refutação chega a ser explosiva, uma bomba no mundo espiritual, aleluia, glória a Deus, uma granada, um míssil no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai utilizar agora as suas cartas para refutar esta ação terrível dos gnósticos em relação a este posicionamento que eles tinham em relação a este Deus Supremo, essas emanações, essas evoluções ou involuções que havia, né, neste ensinamento herético. Então veja, 1.2 vai falar sobre a refutação de Paulo, a refutação do apóstolo Paulo, e a letra A vai explicar, vai mostrar para nós que Deus é poderoso e está acima da matéria e de qualquer coisa criada. Aleluia, glória a Deus. Olha só, meus irmãos, o Deus trino e criador não é meramente um demiurgo, ou seja, né, um artífice, um criador da matéria que está abaixo, num nível abaixo do Deus, chamado do Deus Supremo, que os gnósticos apresentavam, não. Olha o que o apóstolo Paulo diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aleluia, glória a Deus. Tempos eternos são tempos que não têm começo nem fim. Porém, Paulo diz que Deus prometeu a vida eterna aos homens antes dos tempos eternos. Se tempo eterno é um tempo que não tem começo nem fim, como Deus poderia prometer algo antes dos tempos eternos? A resposta é simples. Deus prometeu antes que houvesse tempo. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Então veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui vai refutar, ele vai largar aqui essa granada, aleluia, glória a Deus, neste pensamento filosófico, neste conhecimento do gnosticismo em relação a podemos dizer assim, a esta essência de Deus. Ele vai largar esta granada ali para explodir com este conhecimento errado. E ele vai explicar, meus irmãos, que Deus, ele está fora do tempo. Então, Tito 1:2 vai falar da esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Na esperança, os irmãos aí podem acompanhar a leitura. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus, ele está fora do tempo. E aí a lição vai nos apresentar aqui, meus irmãos, um destaque aqui sobre o que é o tempo. Não vamos ler aqui toda a parte, essa parte aqui do texto que vai falar sobre a lição. Depois os irmãos podem adquirir a revista que vai ter ali. Mas eu queria fazer um destaque só numa parte ali daquele texto, que ele é de grande relevância aqui para aquilo que nós queremos abordar, o fato de Deus estar fora do tempo. Olha só, os irmãos podem acompanhar aí, nós vamos estar lendo ali naquela parte. Olha só, está escrito ali, por mais imperceptível que isso possa parecer, vai falar que ali houve o tempo, pois houve uma mudança de posição, está ali. Eu vou pegar só esse trecho do meio, tá, irmãos? Então a luz anda 1 quilômetro em uma fração de tempo que corresponde a 1 segundo dividido por 300 mil. Então vai explicar a velocidade da luz, correto?
E por mais imperceptível que isso possa parecer, ali houve o tempo, pois houve uma mudança de posição, né? Uma mudança de posição. Então veja, meus irmãos, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Aleluia! Glória a Deus! Não há sombra de variação. Ou seja, Deus não muda, ou seja, Deus não evolui, Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, glória a Jesus! Deus é imutável. Glória a Deus. Nosso dicionário imutável significa aquele que não muda, permanente, constante. Gostei dessa palavra aqui, imutável. O que é imutável? Não tem como nós conseguir mudar ele. Ele é o que ele é. Oh, glória a Deus. Quando ele se apresentou para Moisés, ele disse, eu sou. Oh, glória a Jesus Cristo. Deus não muda. Deus, ele é o mesmo. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus está fora do tempo e, portanto, não muda. Ele prometeu, não havia nada para que ele pudesse, né, enfim, só ele mesmo, porque ele estava antes nos tempos eternos, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus está fora do tempo, ele não muda. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler novamente. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus da Bíblia. O Espírito Anticristo trabalha para que os crentes façam de Deus um ser pequeno, um demiurgo, como nós falamos aqui, né, apresentado essa expressão utilizada pelo gnosticismo, né, um ser inferior, um artífice, um criador da matéria. Querem fazer de Deus um Deus pequeno, alguma coisa que possa ser controlada pelos homens, como eu já falei, um Deus que é para servir os homens. Não, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Criador dos céus e da terra, que antes, a Bíblia diz que antes que houvesse dia ele era. Glória a Deus, oh glória a Jesus. Agora veja, irmãos, o que acontece devido à esta ação do anticristo. Ocorre que devido a esta ação do anticristo de minimizar, de desmerecer esta essência de Deus, o que ocorre? É gerado, então, por meio disso, a incredulidade. Então, o anticristo, este espírito do anticristo, ele quer promover, irmãos, esta incredulidade, esta ação do espírito do anticristo sobre a terra, quer promover esta incredulidade. Desculpa. Por essa razão, ele é um sinal da vinda de Jesus, pois quanto mais próximo a vinda de Jesus, logicamente está mais perto a tomada do domínio pela besta e pelo falso profeta. O sinal da incredulidade foi expressamente previsto por Jesus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então veja, irmãos, que os irmãos que têm mais idade, eles comentam que, né, nos inícios, nos primórdios da igreja, aqui no Brasil, se pregava uma palavra muito simples, uma palavra muito simples. Não tinha toda esta eloquência, né? Esta teologia, o estudo da teologia. Não que isso seja ruim, mas os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Chegava ali um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e dizia, olha, Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E isto, irmãos, era o suficiente. Os relatos históricos do início da igreja, do movimento da Assembleia de Deus aqui no Brasil, relatam isto. Os homens de Deus que muitos,
Alguns deles, quem sabe, nem tinham muita escolaridade, não tinham muito conhecimento. Mas homens chegavam ali cheios do Espírito Santo. E com poucas palavras havia um derramamento do Espírito de Deus, conversão, as pessoas criam, as pessoas abriam o coração para Deus. Havia uma ação genuína do Espírito Santo e as pessoas criam realmente naqueles homens que haviam pregado aquela palavra. Agora, irmãos, devido a esta ação terrível, quanto mais se aproxima, conforme a lição está nos mostrando aqui, conforme mais se aproxima esta brevidade da volta de Jesus Cristo, esta ação, né, desta ação de Jesus, né, o espírito do anticristo também ele vai agindo por meio da incredulidade. Ou seja, agora já, se você chega aí e diz assim, olha, Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, as pessoas ficam só te olhando. Só ficam te olhando, pensando, o que será que é isso? Tá, mas eu quero alguma coisa que me convença. Né? Eu quero alguma coisa mais profunda. Eu quero que tu me convença por A mais B. Né? Eles começam, precisam de alguma coisa porque a mente deles é uma mente já incrédula para crer. Existe essa barreira da incredulidade. Existe essa barreira da incredulidade, que essa barreira da incredulidade está onde? Está na razão. Então, eles precisam de uma coisa racional para que eles possam crer em Deus. Segundo, né, sendo convencidos, não creem nesta ação do Espírito, nessa liberdade do Espírito, né, na loucura da pregação do Evangelho. Aleluia, glória a Deus, irmãos, que Deus possa nos dar esta graça, aleluia, esta sensibilidade no Espírito. Não que não haja uma mensagem, né, uma mensagem linda, uma mensagem com revelação da parte de Deus, coisa tremenda também isso aí. Mas subir alguém ali no púlpito, alguém na igreja e dizer, olha, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, e Jesus batiza com o Espírito Santo, aleluia. Nós venhamos se alegrar, nós venhamos abrir o nosso coração para Deus, oh glória a Jesus Cristo. Longe de nós, irmãos, longe de nós a incredulidade, longe de nós não crermos nesta ação genuína do Espírito de Deus que quer envolver a igreja nos nossos dias. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Letra B agora, irmãos, nós estamos falando aqui a respeito da refutação do apóstolo Paulo. Como falei, foi uma bomba que o apóstolo Paulo largava, suas cartas eram carregadas de uma unção, aleluia, de uma graça de Deus, de um poder de Deus muito grande para refutar com aqueles ensinos do gnosticismo daqueles dias. Olha só, vamos ali na letra B, estamos avançando aqui na nossa lição. Olha só, meus irmãos, letra B está escrito na nossa lição, Deus está perto e é o nosso Salvador. Em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tito, capítulo 1, versículo 3. Agora vamos ler também Isaías, capítulo 59, versículo 1. Deus não é, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Agora, por que o apóstolo Paulo disse isso, irmãos? O apóstolo Paulo estava escrevendo isto, por quê? Porque um dos ensinamentos dos gnósticos era que havia este Deus supremo, este ser maior, né, maioral, que ele era inacessível e que necessitaria deste conhecimento que estava oculto, que estava escondido, que a pessoa deveria buscar, que estava restrito por um número, né, por um grupo seleto de pessoas, que esse Deus supremo era inacessível. E que os seres humanos comuns, normais, né, eles não poderiam acessar apenas o demiurgo,
né, que era esse Deus que então que criou os céus e a terra, que criou a matéria. Agora, diante disso, o pastor Paulo estava dizendo, aqui lemos capítulo 59 de Isaías, que Deus, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido, olha só, né? Nós vamos ter um termo mais, dentro do nosso português, né, tapado, né, interrompido, para não poder nos ouvir. Ou seja, Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus que, se você orar agora aí na sua casa, se você orar agora aí onde você está, você vai ter uma resposta de Deus. Aleluia. Você pode dobrar o joelho e dizer: Deus, eu estou com esta necessidade, Senhor. Deus, te revela para mim, Senhor. Mostra. Quem sabe alguém aí me assistindo que ainda não se converteu, não tomou uma decisão, não crê em Deus. Quem sabe não aceitou Jesus porque ainda não teve uma experiência. Mas faça esse experimento. Aleluia. Coloca diante de Deus e Deus, te revela para mim. Mostra a tua vontade, mostra o teu plano, mostra o teu projeto para a minha vida. Quem sabe alguém pode pensar assim, todas as pessoas que eu falo, que são grandes, dizem: Deus tem um grande plano com a minha vida. Então, Senhor, peça para Deus, Deus, me revela este plano. Você vai ver que Deus, nosso Deus, é um Deus acessível. Oh, glória a Deus, é um Deus que nós podemos nos achegar diante dele. A Bíblia diz, meus, olha só que coisa tremenda isso, que quando Jesus, ele bradou, está consumado, ou seja, que ele cumpriu com a sua missão aqui na terra, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, antes era só o sacerdote que podia ter acesso ao Santo dos Santos, até a presença de Deus. Agora não existe mais este véu, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Agora nós podemos, a Bíblia diz que nós temos que chegar diante do trono de Deus com confiança. Aleluia. Diante da presença de Deus. Está esse acesso. O canal está aberto. Oh, glória a Deus. O canal, a porta, ela está escancarada. Oh, glória a Jesus Cristo. Para que nós venhamos ter acesso ao nosso Deus. Que nós venhamos estar, que nós temos este livre acesso até a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora, um outro também pensamento, meus irmãos, uma outra ideia do gnosticismo, era apresentar com que este Deus supremo, que o fato de ele ser um Deus tão grande, um Deus tão elevado na sua divindade, como esse Deus tão grande ele iria se preocupar com algo tão pequeno, algo tão insignificante, né, dentro de um contexto global, geral, né, que somos nós. Como um Deus tão grande, ele iria se preocupar com algo tão pequeno que somos nós. Olha só, meus irmãos, este pensamento. Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia ela vai nos mostrar que dentro da natureza de Deus, dentro da essência de Deus, Deus não somente ele se preocupa, ele age em nosso favor, ele vai se importar não somente conosco, olha só, mas o próprio Jesus disse, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 26, vai nos mostrar que o controle de Deus ele é tamanho que Deus ele sustenta até mesmo as aves. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava falando sobre este cuidado. Jesus estava dizendo assim, olha, não andeis ansiosos com as coisas dessa vida, porque os gentios que fazem todas estas coisas. Aí ele começa a falar e diz, olha, eu sustento as aves, que elas não plantam, né? Elas não semeiam, elas não colhem, elas não têm não tem celeiro lá para guardar, aquilo eu sustento. A Bíblia diz, o vosso Pai a sustenta. Jesus estava querendo dizer assim, ó, veja, se eu controlo, se eu sustento as aves, quanto mais eu vou sustentar vocês.
Orai, shacamanto, oloramahaya, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Por isso que eu disse, foi uma bomba no gnosticismo, foi algo tremendo para destruir esta ameaça externa que estava querendo sucumbir o cristianismo naqueles dias. O apóstolo Paulo veio armado, aleluia, glória a Deus, para combater isso. E aqui, meus irmãos, nós conseguimos ver esta ação maravilhosa de Deus. Aleluia, este controle de Deus, que a Bíblia diz que todos os fios do nosso cabelo estão contados. Então esse é um espírito de engano, algo terrível, irmãos, do diabo. Aleluia, meu Deus, Deus é um Deus todo-poderoso, mas diante de todo o seu poder, Ele ainda, a Bíblia diz que antes da palavra vir à boca, Ele já sabe e conhece o que vamos falar e sabe da nossa necessidade, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, aleluia. Ele conhece todo o nosso pensamento, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então agora aqui, meus irmãos, nós vamos ver sobre a posição do gnosticismo em relação ao universo físico. Então veja, irmãos, haveria ali uma dualidade cósmica, na qual o mundo visível, material, é intrinsecamente mal, e o mundo invisível, espiritual, seria o mundo do bem. Então veja, essa dualidade, né, esses dois pensamentos aí, essas duas posições, desculpe, a posição do gnosticismo em relação a este universo que haveria, né, entre o mundo visível e o mundo invisível. Então eles diziam que através dessa dualidade, o conhecimento, aquele conhecimento que estava oculto, que deveria ser adquirido, né, aquele conhecimento maior, possibilitava eles de avançar e sair deste mundo mau, deste mundo que estava em relação à matéria, em relação ao mundo visível. Então eles pregavam essa ideia deste conhecimento maior que deveria ser adquirido por eles para sair deste mundo visível. Agora, a segunda posição deles referente ao Criador, meus irmãos, era que o espírito anticristo queria atribuir a culpa pelo mal ao Deus Criador revelado na Bíblia. Olha só, se a matéria é intrinsecamente má e Deus a criou, Ele é o culpado do mal. Esse é exatamente o pensamento que o espírito do anticristo volta a tentar impingir nesses nossos dias, que antecedem a manifestação do anticristo, atribuindo ao cristianismo as mazelas da humanidade. Então veja, meus irmãos, a posição referente ao Criador, ou seja, se eles diziam que a matéria é intrinsecamente má e foi Deus que criou, então Deus era o culpado do mal. Na verdade, parece lógico isto, não é verdade? Parece lógico este pensamento gnóstico em relação a isso. Ou seja, se esse tal, né, dentro dessa classificação do gnosticismo, de Deus é um demiurgo, que ele é o criador da matéria, então, uma vez que esta matéria ela é intrinsecamente má, Deus o criou e ele é o culpado do mal. Então, vejamos que o espírito do anticristo ele vai trabalhar em cima disso, de colocar a culpa pelo mal ao Deus Criador. Né? Vai colocar ali como sendo Deus o culpado de todas as coisas, como Deus sendo alguém, né? Sendo o que não existe, no caso aqui, né? Vamos trazer para dentro do nosso conhecimento que adquirimos por meio da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus. Ou seja, não existe carne, né? Não existe essa natureza humana decaída, né? Não existe essa força do diabo, essa força das trevas, que atua, que peleja contra a igreja, não é?
Não existe essa pressão do mundo. O mundo é usado pelo diabo como um sistema terrível para sucumbir à igreja do Senhor Jesus, que procura, né, atingir a igreja, vindo de forma sutil, vem colocar ali esta ação de engano no meio. Não existe nada disso. Né? Não existe. Eles tiram toda essas mazelas, isto sim, né? Essas mazelas não estão transferindo esta malignidade para Deus, né? Colocando isso sendo algo de Deus, para Deus. Deus é o culpado dessas coisas. Vejam, irmãos, que esses dias eu estava pesquisando, me veio uma curiosidade. Eu queria saber por que Lúcifer, né? Por que o nome de Lúcifer era Lúcifer, né? Porque a Bíblia não diz lá, não está escrito Lúcifer. A Bíblia fala sobre a estrela da alva, fala sobre o querubim ungido, né? E não fala sobre Lúcifer. E aí eu coloquei na internet, que vamos ver o que diz aqui a respeito de Lúcifer. Ou tinha escutado em algum momento numa escola bíblica, né, num curso de teologia que nós tínhamos aqui na igreja, o Refidim. Talvez algum irmão que está aí conosco, nos assistindo, era aluno conosco ali na escola, né, junto da escola de teologia. E aí, meus irmãos, eu coloquei Lúcifer ali. E ali eu explicava que o nome de Lúcifer, ele vem do latim, né, que vem transliterado, ele vem para o português como Lúcifer. Muito bem. Aí eu coloquei no Google ali. E aí, irmãos, me chamou a atenção que veio uma notícia a respeito de um seriado que se chama Lúcifer. E aí eu comecei a ler aquela matéria que estava explicando a respeito desse seriado, que estava sendo muito divulgado, né? Que muitas pessoas estavam assistindo, inclusive tinha várias temporadas desse seriado. E aí, irmãos, no enredo daquele seriado que estava sendo assistido, qual era o objetivo central que eu entendi, né, lendo aquela matéria? Era que eles apresentavam que Lúcifer tinha saído do inferno, que tinha vindo para a terra, obviamente, isso de forma fictícia, mas o objetivo central, irmãos, era esse que a lição está nos apresentando aqui. Colocar a culpa em Deus. Aí aparece Deus, aí Lúcifer xinga Deus, colocando, né, como se Deus fosse o culpado, que ele só tinha estado naquela condição de decaído por conta de Deus, por causa das leis, das diretrizes de Deus, né? Veja, irmãos, e eu fiquei imaginando assim, a quantidade, irmãos, de pessoas, milhões de pessoas, um seriado, né, com alcance aí mundial, ouvindo aquilo, né, sendo alimentado na sua mente com aquele conhecimento. Veja, irmãos, se a gente tem uma revelação, obviamente nós já temos uma estrutura espiritual, como nós já falamos, Deus já nos deu este conhecimento, esta visão espiritual, esta sensibilidade espiritual de identificar esta ação do Espírito do Anticristo. Mas estas pessoas que não têm, não é verdade? Essas pessoas que, né, estão ali assistindo com a mente vazia em relação a este tipo de pensamento, elas aceitam aquilo, e se não aceitam diretamente, aquela mensagem fica lá no subconsciente daquela pessoa a respeito disso. Dizendo que Deus que é o culpado, que Deus está ali, né? Que Deus é o culpado disso. Mas agora, irmãos, o que nos diz a palavra de Deus? A palavra de Deus nos diz: queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Então, onde é que está o problema todo? O problema está em nós. Está no nosso pecado, na nossa carne que é terrível. Né? Na nossa carne que é, meu Deus, misericórdia. Meu Deus, nós sabemos disso. Nós temos esta noção muito clara pelo Espírito Santo de Deus. Embora que haja esta ação do Espírito Anticristo querendo culpar Deus, o Espírito Santo de Deus nos leva a nos humilhar na presença de Deus. O Espírito Anticristo leva a pessoa a culpar Deus. Deus é o culpado disso que está acontecendo comigo. Olha, eu só estou passando por isso por causa de Deus.
Se Deus está no controle de todas as coisas, por que Deus permitiu eu passar por isso? Né? Vem esses pensamentos errôneos, na verdade, que vem aí, vem disseminando no meio da sociedade, que gerando, como falamos anteriormente, também incredulidade, porque aí as pessoas pensam assim, como existe Deus se eu estou nessa condição? Mas ela não está nessa condição por causa de Deus, ela está nessa condição por conta dela mesma, por conta dos suas próprias decisões. Aí vamos falar um pouco, vamos só aqui dar um pitaco da nossa revista que falou a respeito dos planos, os planos de Deus, né? São só consequências de decisões que levaram ela para planos alternativos, que levaram para longe de Deus, que tem uma consequência, conforme a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher, não é verdade? Então a pessoa vem, esse espírito do anticristo, exatamente para colocar Deus como culpado. Deus é o culpado disso, Deus é o culpado daquilo. Então vejamos que este movimento, esta ação do gnosticismo, embora hoje ainda não tão falada, quem sabe os irmãos nunca tinham ouvido falar a respeito desse termo, mas veja como ele é presente em nossos dias, irmãos. Veja como ele é tão atual. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus Cristo. Mas nós podemos glorificar a Deus, podemos glorificar a Deus por esta revelação genuína da palavra dele, de humilhação, de reconhecimento na presença de Deus, de saber que se alguma coisa está acontecendo, primeiro, ou é culpa nossa, a Bíblia diz que se queixam dos seus próprios pecados, ou Deus tem um propósito extraordinário, Deus tem um propósito maravilhoso por meio daquilo e quer glorificar ao seu nome. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, para nós finalizarmos então, meus irmãos, a lição de hoje, glória a Deus, que coisa boa, né, meus irmãos, esta lição tão maravilhosa aqui. Eu vou sair aqui do estúdio radiante, alegre na presença de Deus, diante de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, o Espírito Santo abrindo os nossos olhos espirituais, a fim de que nós possamos compreender estas sutilezas do inimigo, do espírito do anticristo, atuando também em nossos dias. 2.2, então, vai falar sobre a refutação de Paulo. A refutação de Paulo, a última parte da nossa lição, antes da conclusão, nós apresentamos aqui a posição dos gnósticos sobre Deus, e agora estamos apresentando aqui a refutação do apóstolo Paulo. Como falamos, esta bomba aí nesse espírito, nesta ação do anticristo por meio do gnosticismo, como esta influência em relação à igreja. Vamos ver então esta refutação do servo de Deus. As coisas criadas não são intrinsecamente más. A causa do mal não é de Deus ou o cristianismo, como quer fazer parecer o espírito anticristo. São os homens, olha o que nós falamos anteriormente, São os homens que tornam a criação impura. E daquilo que é puro e bom fazem coisas impuras e más. Olha só, Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aleluia, glória a Deus. Veja, meus irmãos, em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 9, a Bíblia diz que tudo Deus fez perfeito. O homem que corrompeu aquilo que Deus fez. O homem que estragou, vamos usar assim um termo mais nosso vocabulário, o homem que estragou aquilo que Deus fez. Mas Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito. O homem que destruiu com aquilo que Deus havia estabelecido. Então, olha os exemplos aqui, meus irmãos, para nós finalizarmos daquilo que Deus fez. E o homem destruiu. O homem acabou com aquilo que Deus estabeleceu. Veja, Deus criou a cana-de-açúcar, que é pura para os puros. Dela sendo extraído o açúcar para adoçar
e o etanol para mover veículos. Porém, os impuros tomam a cana e dela fazem a cachaça. Deus criou o sexo para a união do casal e procriação. Os impuros o tornaram como mero instrumento de prazer. Olha só, de prazer para a união do casal e procriação dos impuros, prazer e a promiscuidade. Olha só, meus irmãos. Então, Deus criou as coisas perfeitas. Aqui está apenas dois exemplos. Nós poderíamos citar inúmeros exemplos, né? Inúmeros exemplos aqui para finalizarmos esta lição de coisas que Deus criou, né? Que vem de Deus. E o homem, por meio da sua carne, por meio da sua natureza pecaminosa, acaba destruindo com aquilo que Deus fez. Como está escrito aqui na nossa lição, né? A cana-de-açúcar tem tantos benefícios. O homem foi lá e criou a bebida. Na verdade, Deus, por exemplo, criou a uva. Da uva tem o suco da uva. O que o homem criou? Criou o vinho. Então vejamos, existe esta natureza, esta essência pecaminosa na vida do homem. O apóstolo Paulo diz, olha, miserável homem que sou, quem me livrará? Veja, irmãos, eu gosto de falar sobre isso, que não era qualquer pessoa, né? Era uma referência. Depois de Jesus Cristo, foi o homem mais usado por Deus. Escreveu a metade do Novo Testamento. Um homem extremamente usado por Deus, mas ele reconhecia que naquela natureza dele era uma natureza má. Aleluia, glória a Deus. Em nenhum momento ele diz, foi Deus, o culpado é Deus. Deus que me fez passar por isto, foi Deus. Não, ele dizia, olha, desventurado homem que sou. Então, o problema estava nele. E o problema está em nós. Enquanto nós não entendermos isso e não identificarmos isso, irmãos, na nossa vida, quem sabe nós podemos ser até mesmo atingidos por este pensamento, por esta ação do espírito do anticristo, de querer culpar Deus. Às vezes a pessoa culpa Deus, né, por a sua situação financeira, por exemplo, né? Mas a pessoa não estuda. Alguém às vezes fica culpando Deus, né? Não me dá uma oportunidade, eu estou aqui na igreja há tanto tempo, mas a pessoa não ora. Nas consagrações que teve agora no sábado, não apareceu um sábado, não teve um sábado. De 5 sábados, eu acho que teve agora no mês de julho, não apareceu um sábado na igreja. E estar num púlpito, não é somente estar num púlpito, não, existe um revés espiritual, existe uma ação do diabo, né? Existe uma ação do diabo antes, durante e depois, não é verdade? Então veja, a pessoa fica ali culpando Deus. Vê ali, Deus é culpado disso. Deus, né? Não, eu preciso que Deus, meu ministério está parado por conta de Deus. Misericórdia, irmãos. Vamos refutar esta ação do espírito do anticristo. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você estiver culpando Deus, isso vai servir como barreira para a ação de Deus na tua vida. Mas no momento em que você reconhece que você é culpado, que você está errado, que você precisa mudar, que nós precisamos mudar, neste reconhecimento, a Bíblia diz que aqueles que se humilharem, eles serão exaltados. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Jamais culpar Deus de alguma coisa, mas dizer, Deus, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala para nós finalizarmos aqui a nossa lição daquele homem, né? Um dizia para Deus, Deus, eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele desceu justificado. Oh, glória a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, meus irmãos, agora a conclusão da nossa lição de hoje. Esta maravilhosa lição que Deus nos concedeu para abrir os nossos olhos espirituais. Diz assim, então, a nossa lição, os irmãos que estão conosco até o final, ficaram até o final aí, aprendendo mais da palavra de Deus. Aleluia! Vamos terminar agora a lição lendo a conclusão.
Os princípios presentes no gnosticismo já eram o alvorecer da manifestação do anticristo no primeiro século. Este travestido de diferentes formas de apresentação prossegue buscando, baseado em uma posição muitas vezes sutil, afastar a humanidade da revelação divina. Por isso, precisamos manter o mesmo rigor apostólico no combate à sua manifestação e influência em todas as suas nuances ou variantes. Na próxima lição, prosseguiremos estudando sobre outras posições do gnosticismo. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Eu quero orar aqui, meus irmãos. Quero orar no final desta lição de hoje, essa lição tão maravilhosa, tão abençoada, aleluia. Glória a Deus, quem sabe outros irmãos vão assistir, não estão assistindo nesse exato momento, vão assistir posteriormente esta lição, que sejam também edificados, que tenham os seus olhos abertos, tenham a sua vida espiritual edificada na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Tem meus irmãos, diversas cidades que estão conosco, vamos ler aí, vamos verificar aqui diversas cidades, sabe, de Cachoeirinha, Maracaju, Santa Rosa, Quaraí, Catanduvas, Bagé, Cerro Largo, São Paulo das Missões, Uruguaiana, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, São José do Norte, Sapiranga, São Leopoldo, Osório, Vicente Dutra, os irmãos lá de Santa Catarina, Deus abençoe os irmãos. E aqui temos também os irmãos da Argentina, aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco nesta lição tão edificante para as nossas vidas. Eu quero fazer esta oração, meus irmãos, para que Deus nos dê, meus irmãos, esta visão espiritual. Eu quero trazer aquela aplicação que falamos no início desta lição, a respeito do atalaia. Os irmãos se lembram? Falamos a respeito do atalaia, né? Quem sabe o irmão chegou agora, quem sabe estava num culto, chegou agora, ligou o celular, botou na nossa lição de hoje. Os atalaias eram aqueles que ficavam numa torre de vigia, né? Junto da muralha, que ficava lá observando, olhando. Quanto maior a torre, maior era a sua visão panorâmica de observar a presença do inimigo. E esta lição de hoje, irmãos, eu tenho certeza que Deus nos colocou numa torre de vigia espiritual. Você aí na sua congregação, aleluia, glória a Deus, Deus já te deu esta visão espiritual a partir desta lição. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Você está aí agora com esta visão espiritual para observar a presença do inimigo. Quando o inimigo vir, você já, como o apóstolo Paulo refutou o gnosticismo, você possa refutar esta ação do espírito do anticristo que possa estar aí tentando atingir a sua congregação. Deus lhe deu esta visão espiritual, você é um atalaia de Deus para anunciar, para proclamar, para avisar dos demais irmãos, aleluia, para entrarmos juntos neste combate. E como diz a lição, se unir ao apóstolo Paulo, João, Judas, aleluia, glória a Deus, como gladiadores contra esta batalha contra o espírito do anticristo. Estamos juntos, irmãos, nesta batalha, no nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por estarmos na tua presença, Senhor, diante deste ensinamento da tua palavra. Senhor, eu quero orar, Senhor, para que o Senhor amplie, Senhor, a nossa visão espiritual, como um atalaia na tua presença, Senhor. Deus, que o Senhor venha agora nos colocar nesta torre de vigia, Senhor, e ver esta presença do inimigo lá se aproximando, esse espírito do anticristo nas congregações do nosso ministério, Senhor. Amplia a visão, Senhor, dos obreiros, amplia a visão, Senhor, das irmãs, amplia a visão espiritual
espiritual da juventude, dos cavaleiros, das crianças, por que não, Senhor? Amplia a visão espiritual, Senhor, e nos transforma em atalaias, em homens, mulheres, Senhor, que vão refutar, que vão, Senhor, identificar primeiramente, Deus, esta ação do espírito do anticristo, Senhor, e depois irão combater, irão destruir, Senhor, vão refutar, Deus, estas ações do maligno, para que nós permaneçamos como uma igreja santa, em meio a uma sociedade, um cristianismo que está corrompido, mas nós estamos limpos, sem mácula, sem mancha, na Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe os amados irmãos que estiveram conosco, aleluia! Que a graça de Deus e que a presença de Deus permaneça com os irmãos, aleluia! Os irmãos sejam abençoados no nome de Jesus. Com Cristo estarei, aleluia, cantarei, aleluia, aleluia, aleluia. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar no teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. Aleluia. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Vencer, Se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode, não, nada pode calar um adorador.
Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor.